A paz, boa tarde. Espero que tudo te vá bem, assim como vai bem a tua alma. Se não vai, hoje nós vamos falar sobre isso, a cura da alma. Você já ouviu falar que a alma também precisa de cura? Os médicos, eles podem curar, né, as doenças do corpo com remédio, tratamentos, mas e a alma? Como podemos curar a nossa alma? Esse assunto nós vamos trazer hoje para vocês, né? E eu queria começar a dizer que quando uma alma, né, é ferida, né, quando nós estamos feridos dentro de nós, só precisamos ter dois cuidados, né? O primeiro cuidado é escolher o que vai fazer com essa dor, com essa ferida, né? E o segundo cuidado é você eu posso dizer que se pode se dividir em dois caminhos. Um deles é você procurar sua cura, ou você, sendo ferida, ferir outras pessoas, e além de ferir outras pessoas, você se transformar em uma pessoa amarga, né? Então vamos ver os caminhos hoje que vai nos levar à cura, né? Porque esse é o melhor caminho. Mas o que é a ferida da alma? A ferida da alma é quando você sente uma dor causada por outra pessoa ou por alguma situação que fere lá dentro de você, né? Eu não posso falar da sua dor, eu não lhe conheço, né? Eu posso falar da minha dor. A minha dor, ela não é menor que a sua, né? E nem maior. Eu acho que cada dor é uma dor, né? Tem gente que fala que, eu sofri mais do que você. Isso não é nada pelo que eu passei, né? Isso não existe, né? Todo mundo conhece sua dor, todo mundo sabe onde dói, né? Então, não existe isso. Vamos falar de dor para dor, né? Esquece que dor foi, não importa. O importante é que é dor, a dor da alma, né? Então, eu vou falar só um pouquinho da minha dor, uma delas, né? Uma delas que é a que mais feriu a minha alma. A gente sempre tem algo que magoou mais, que feriu mais, que foi difícil superar, não é verdade? Muitas coisas pequenas se separam ao longo da vida, ao longo do tempo, mas sempre tem alguma coisa que é mais forte, que dói mais, né, que leva mais tempo para ser curado. No meu caso, para mim, eu acho, né, que a pior dor que eu passei, na minha experiência de vida, foi a dor da rejeição, a dor da traição, né? Essa dor foi muito forte para mim, né? E a minha vida, quando eu passei essa situação, eu chorava muito, né? De manhã, de tarde, de noite, eu acordava chorando, dormia chorando. Quando eu fechava o olho, aí eu dizia, nossa, eu devo estar doente, devo estar com alguma doença, porque eu estou escutando um barulho estranho dentro de mim, eu estou doente, Deus. Aí perguntei a Deus, né? Aí Deus disse, não, é o gemido da sua alma, né? Porque você está ferida. Mas aí eu fiquei, nossa, né? Eu cheguei ao ponto de ouvir minha alma gemer, né? E aí um certo dia, né, nessa dor profunda, né, parecia uma gorila, né, batendo nos peitos. Ai, que dor, queria tirar isso de dentro de mim, não vejo a hora dessa dor sair, porque está me sufocando, né? E aí orando a Deus, e aí Deus perguntou assim para mim, você quer ficar curada dessa dor? Aí eu disse, quero, Senhor, quero ficar curada desta dor. Aí Deus falou assim comigo, me adore, porque no meio dos louvores eu habito. Enquanto você me adora, né, eu vou curando a sua alma. E a outra coisa, né, nas minhas palavras, ele falou, só Jesus, meu filho, pode curar a dor de uma alma. Aí ele me deu um versículo para que eu meditasse na palavra dele, e é esse versículo que eu quero ler para vocês nesta tarde. Ele está no Novo Testamento, foi Jesus que falou sobre ele mesmo, né? Então está lá no livro de Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Apenas 3, mas muito significativo, né? Ele fala assim, Jesus falando, né? Diz assim, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? E aí Deus, nesse dia, ele falou isso comigo, aí eu disse, então tá certo, porque na hora da dor, nós precisamos botar para fora. Aí a gente conversa com um amigo, com um parente, com um filho, com uma filha, e aí a gente vai falando, e o tempo vai se passando, e a gente só fala daquilo, daquela dor, daquilo que a gente passou, e conversa com um, conversa com outro, com Deus também, mas a gente vai falando. Só que vai passando o tempo, as pessoas já não têm mais paciência de ouvir, não é verdade? Hoje em dia as pessoas estão tão impacientes, né? Eles preferem mais falar do que ouvir, eu mesmo gosto de falar mais do que ouvir, né? Mas eu tô me policiando com isso, eu chego lá. Então, eu comecei a falar, e eu já vi que as pessoas já estavam cansadas de ouvir, né? Quando Deus me falou isso, que Jesus era o único que podia curar a minha alma, a minha dor, né? Eu vim entender que eu precisava conversar mais com Jesus sobre aquele assunto, porque ele era o único, né, que tinha a solução, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu podia falar 1000 vezes que ele não ia cansar, que ele não ia perder a paciência comigo, né? E quantas vezes eu quisesse, se eu quisesse falar 500.000 vezes, eu poderia falar que Jesus estaria ali me escutando, né? E aí eu sempre li essa passagem, meditando nela, e aí eu comecei a fazer isso. Além disso, eu costumava ficar sozinha em casa, né? Que minha filha ia para a escola, e aí eu saindo, e eu pegava e ligava o som, botava o louvor gospel,
E aí começava a louvar a Deus, né, em meio àquela imensa dor, né? E era cantando, adorando a Deus e as lágrimas descendo, né? E quanto mais eu adorava, quanto mais eu cantava, é difícil, né? Você tá na dor, você tá sofrendo e você cantar, parece até duas coisas totalmente opostas. Mas na realidade, quando ela se junta, causa um efeito extraordinário, né, dentro da gente. Né? Então eu fiz isso, eu provei, né, que realmente no meio dos louvores Deus habita e comecei a adorar a Deus no louvor. Né? E quanto mais eu louvava, né, mais eu adorava, Deus ia tratando minha alma, aquelas lágrimas que eu descendo do meu rosto estavam cada vez mais secando. E eu comecei a contar a Jesus a minha dor. E aí vai. Primeiro dia, primeira semana, primeiro mês, e as mesmas coisas, de vez em quando a gente é chato, né? Mas para Deus não, pode ser chato para qualquer pessoa, mas para Deus, vamos lá, vamos conversar, né? E aí, Senhor, tá doendo por isso, 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 isso. No outro dia, a mesma coisa, e aí eu ia lavando de lá, contando para Jesus de cá, e quando eu percebi, aquilo já não me doía mais. Aquilo já não me fazia mal, eu estava curada. Foi um tempo, foi de um dia para a noite, missionária? Lógico que não, é um processo, né? A depender da situação, é um processo, leva tempo, mas a gente precisa perseverar, né? Porque eu escolhi o caminho da cura, né? Quando Deus falou assim para mim, você quer ficar curada? Eu disse, quero, né? Porque se eu dissesse que não, Deus nada poderia fazer. Mas tem pessoas que preferem não ficar curadas, né? Elas preferem continuar na dor para se sentir vítima, para se martirizar, né? Para ferir outras pessoas, mas não foi esse o caminho que eu escolhi, né? Eu escolhi o caminho da cura, né? E vamos falar um pouquinho como aconteceu comigo em relação a esse versículo. O que é que esse versículo, né, que Jesus falou, produziu em mim todas as vezes que eu li ele e que eu pratiquei, né? Primeiro eu precisava entender, né? Eu coloquei alguns pontos aqui para passar para vocês dessa minha experiência. O chamado de Jesus, né? Quando Jesus fala logo no início desse versículo de Mateus 11, 28, ele fala assim, vinde a mim, né? Vinde a mim. Ele está lhe chamando e convidando para você ir a ele. Esse é o primeiro passo da cura. Você precisa ir a Jesus. Como eu fiz, né? Deus falou, você quer ficar curado? Eu disse, quero. Qual é o caminho? Jesus, estou lá, estou dentro. E aí eu fui, né? Procurei Jesus, me ajoelhei, comecei a conversar, chora de cá, chora de lá, né? E quem é que Jesus estava chamando nessa situação, nesse versículo? Todos quem? Todos os cansados e oprimidos, né? Muitas vezes estamos cansados de confiar em pessoas, estamos cansados de dar o melhor da gente, né? Nós estamos cansados de tantas coisas, né? E às vezes não ser reconhecido, às vezes ser esfaqueado, às vezes a vida nos apronta cada uma, não é verdade? Pois é, muitas vezes estamos tão cansados de tantos tapas que levamos, de tantas facadas, de tantas traições, de tantas ingratidões, né? Que aí Jesus disse, vem você que está cansado. Vem você que está cansado, né? E o outro grupo é os oprimidos, né? O que é uma opressão é a mesma coisa de uma depressão, né? Porque a depressão é a opressão da alma, sua alma está opressa, oprimida, né? Sufocada. É esse grupo que Jesus também chama, os cansados e os oprimidos, né? E se você fosse aprofundar um pouquinho mais nessas duas palavras de cansado e oprimido, aí você vai ampliar bastante, né? Porque aí nesse meio estão os tristes, né? Os injustiçados, os mais fracos, vulneráveis, e aí vai. Então, por isso que ele começa dizendo todos, né? Todos, né? E ele vai fazer o quê com esse pessoal, né? Que está incluso nisso aí. Ele vai, como ele falou assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vou fazer o quê? O que é que Jesus vai fazer? Vai aliviar. Às vezes, a gente precisa de um alívio da alma. Conheço uma psicóloga cristã que ela diz assim, né? E é uma grande verdade, né? O que a gente não bota para fora, estoura no corpo. Aí vem as doenças estourando no corpo. E muitas vezes é porque você não coloca para fora. Aí Jesus disse, venha a mim, conte tudo para mim, porque eu vou aliviar a sua alma. O segundo ponto é o descanso, né? Ele fala, eu vou dar descanso para vossas almas. Já é no fim, né? Quando ele fala assim, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Olha aqui, ó, ele está falando ali, aqui não é da doença do corpo, ele está falando da doença da alma. Descanso para vossas almas. As nossas almas cansam, as nossas almas sentem opressão, desprezo, rejeição, medo. E a gente precisa também não só descansar o corpo, a mente, mas a alma. E só Jesus pode fazer isso, né? Ele mesmo falou aqui, né? Só ele pode dar o descanso necessário para a alma descansar. E não é morrendo não, viu, gente? Não vai debaixo da terra, aqui na vida mesmo. Nossa alma precisa descansar, né? E ser aliviada. Mas existe um caminho para isso, né? Ele fala no segundo versículo, que é o 29. Qual é o caminho? Tomai vós o meu jugo e aprendei de mim.
Oh, aprender de Jesus. Quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você, né? Para mim, ele representa, em primeiro lugar, né, com reverência, o Filho de Deus, né? Em segundo lugar, o meu amigo, né, o meu companheiro, e aí vai, né? Posso dizer o meu confidente, né, aquele que me sustenta, que me alegra, que cura minhas dores, né? Jesus é o meu tudo, né? Ele me completa. Mas ele fala aqui claramente, aprender de mim, né? E tomar o meu jugo. Aí eu fiquei imaginando, como é que eu vou tomar o jugo de Jesus, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Bom, tomar o jugo de Jesus, eu coloquei aqui, é contar tudo para ele, né? Eu dou a ele todo o meu peso, toda a minha dor, eu descarrego em Jesus, não descarregar no mau sentido, né? No bom sentido de falar, de contar, de me expressar. Aí o que eu recebo de volta? O jugo de Jesus. E como é o jugo de Jesus, missionária? Suave, leve, encontrarei descanso para a minha alma, né? É uma troca, né? Muitas vezes você conversa com alguém sobre um problema seu, uma dor, e às vezes você sai pior, porque aquela pessoa, de vez em lhe ajudar, e faz você voltar pior, não é verdade? Comigo aconteceu muitas vezes isso, né? Eu fui conversar e acabei não recebendo um conselho que acalentasse a minha alma, e minha alma saiu pior, triste, né? Depressiva, né? E não me ajudou nada, só piorou minha situação. Mas com Jesus ele vem com o jugo dele, e ele coloca o jugo dele sobre a minha alma, me dá o alívio e o descanso. E quando a gente para de falar com Jesus, aí a gente se sente leve, né? Porque ele fala sobre isso no último versículo, versículo 30, que ele diz, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aí você se sente como uma pomba, né? Voando bem tranquila depois desse processo. Por que processo? Porque é um processo, não é de um dia para uma noite, né? Você recebe uma grande dor, né? Uma grande traição, uma grande perda, né? E tá doendo logo no primeiro dia ou nos primeiros meses, é uma dor insuportável, né? E a gente vai andando, caminhando até concluir, né? E ficarmos assim totalmente curados. Tem dor que leva anos, né? Tem dor que leva meses, semanas, a depender da intensidade da dor, né? Eu só não posso dizer que a sua dor é maior do que a minha. E nem você pode dizer que a sua é maior que a minha. Enfim, dor é dor. Aprenda isso, dor é dor. Não despreze a dor do seu próximo, porque só ele sabe o que ele está passando. Tá certo? Então, a gente precisa fazer isso, né? E a conclusão desse vídeo é justamente esse, né? Que o jugo de Jesus, o fardo dele é leve, é suave, e você e eu, né, precisamos ir a ele se quisermos ficar curada das nossas enfermidades da alma, porque só ele pode curar, né? Eu aprendi isso, eu levei mais ou menos uns 3 anos para ficar curada totalmente da minha dor, mas eu estou aqui, curada, para passar essa experiência para vocês, né? Uma experiência real de vida, né? Falo com propriedade, né? Se Jesus não fizesse a obra, se Deus não estivesse, né, no comando, se eu tivesse negado, né, a ajuda de Deus na minha vida, quando ele disse, você quer ficar curada dessa dor? E eu dissesse, não quero, e eu quero ficar aqui nela, curtindo ela, me sentindo vitimizada, a coitadinha, né, a coitadinha. Eu hoje não estaria aqui falando com vocês, né? Então a gente precisa realmente deixar de vitimismo, deixar de fraqueza, né? Olhar para frente, olhar para o alto e dizer a Deus, eu não quero mais viver essa dor. E seguir em frente, né? Passar pelo processo, né? Contar para Jesus quantas vezes você precisar. Lembre-se que ele é Deus, né? E ele não é um homem, não é um ser humano que não tem paciência, que não vai fazer você sair pior do que você entrou. Pelo contrário, você vai sair melhor. Você vai sair aliviada, né, com o descanso da sua alma. Você não acha que já sofreu demais, não? Você não acha que você precisa se libertar, não, dessa dor que há tanto tempo, né, corrói os seus ossos? Exatamente, né? A palavra de Deus fala que tem doenças da alma que você precisa ser curada, porque senão ela corrói os ossos, né? Chega, passou, já acabou, já foi. Vamos viver o novo de Deus, né? Vamos viver o novo de Deus. Entre, se você ainda não entrou nesse processo, entre, vá a Deus, comece a louvar Ele, adorar Ele. Não importa se você está derramando suas lágrimas, as minhas lágrimas eu derramei também. Eu falo que não importa não por estar desvalorizando sua dor, não isso. Eu quis dizer assim, não importa o quanto você esteja chorando, como eu chorei, mas louve, adore a Deus, bote lá louvor de adoração a Deus, e aí aqueles louvores, porque, olha só, tem músicas por aí, né, seculares, que são músicas de sofrência. Aí você bota e você fica pior. Mas as músicas de louvor e adoração a Deus, ela toca e limpa a alma, né? E no meio dos louvores Deus habita, né? E siga esses passos, né, de Mateus 11, 28 ao 30, com Jesus. E ele vai curar a sua alma, tá certo? Lembre-se, não existe, né, nenhuma dor da alma, seja lá a pior que seja, que Jesus não possa curar. Jesus cura. Eu sou o milagre, né? Eu posso dizer a você, eu sou o milagre. Jesus me curou, Deus me curou, né? E agora
creia que Jesus também pode fazer o mesmo com você. Amém? Deus te abençoe, né? Dá um joinha aí, uma curtida, compartilha. E eu espero que esse vídeo tenha tocado o seu coração e que você consiga vencer também a sua dor, porque é possível. Se Deus fez comigo, fará também com você. Amém? Que Deus te abençoe. Aquele grande abraço, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Amém? Tchau, queridos. Olha o abraço.